meus amigos, estou aqui hoje, podcast da Monteiro e Leite Advogados, nosso primeiro podcast, uma série de vídeos que nós vamos gravar aqui falando sobre direito, com outros profissionais da nossa área, também pessoas que tiveram uma história de sucesso, pessoas que querem compartilhar suas ideias, aqui um espaço onde nós vamos criar para poder falar sobre histórias, para poder falar sobre estratégias de carreira, e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que um grande ídolo para a minha pessoa quando o assunto é direito, quando o assunto é advocacia, principalmente quando o assunto é vivência. Dr. Sérgio Vieira, sócio da Nelson Williams Advogados. Para quem não conhece, Sérgio foi em Manaus assumir a filial da Nelson Williams, 6 profissionais, saíram 6 e hoje, muitos anos depois, já está com mais de 240 profissionais sob sua égide. Então, um grande prazer aqui para nós da Monteiro e Leite Advogados receber um profissional como o Dr. Sérgio Vieira. Obrigado pelo convite, espero que seja o primeiro de uma série de conteúdo aí que vocês venham a gerar e vamos lá bater esse bate-papo. Show de bola. Sérgio, para a gente começar, eu já assisti vários podcasts seus, você sabe, e dentro da tua essência, quem é o Sérgio Vieira? Boa, o Sérgio de hoje, doutor Gesiel, vou chamar só de Gesiel, deixa o doutor para depois. O Sérgio é pai do Enzo, marido da Gabriela, sou advogado, sou sócio da Nelson Williams Advogados, nasci em São Paulo, cresci em Salvador, estamos gravando aqui em Itabuna, então cresci aqui do lado e moro em Manaus desde 2010. Sou filho de um pai contador mineiro, uma mãe psicóloga paulistana. Em 83, quando nasci em São Paulo, a família mudou, meu pai foi transferido para Salvador. Então cresci distante do núcleo duro da família, 4 pessoas, eu, minha irmã mais velha, pai e mãe. Então, minha história de início de vida pessoal e profissional é toda em Salvador. Em 2010, mudo para Manaus, em outubro. Então, tenho 14 anos de escritório, entrei na Nelson Williams em 2009. Em 2010, eu mudo para Manaus. Então, 14 escritórios, dos quais 13 em Manaus. Fiz direito de 2002 a 2006, na Unifax. Então, me considero ainda um jovem advogado, porque terça-feira que vem, dia 27, eu faço 40 anos, e aí a gente começa a se distanciar da juventude, mas aos 39 hoje ainda sou um jovem advogado com 16 anos de formado. E aí vamos contar aqui as dores e as delícias do dia a dia da advocacia que a gente vivencia, e a gente sabe bem como é que funciona por dentro isso. Show de bola. Quando a gente vai falar de tanta história da advocacia, existe o caminho que todo mundo vê, o caminho que a gente vê ali no Instagram, Dr. Sérgio Vieira, um sucesso, está ali dando conta da Manaus de Roraima, da Nelson Williams, mas não é somente isso, né? Por trás existe toda uma história, existe todo um percurso, e quais foram as habilidades lá desde o início da sua história que te fizeram desenvolver essa trajetória de hoje? Digo, quais foram as experiências que você teve lá desde pequeno? Conta aí pra gente qual foram as suas experiências profissionais, como foi que você decidiu fazer direito. Fala pra gente mais esses detalhes aí que eu quero trazer um pouco aqui, justamente uma visão. O que é que o advogado precisa fazer? O que é que Sérgio fez para poder chegar onde está hoje? Bom, o que o advogado precisa fazer uma outra página, a gente chega nela. O que o Sérgio vem fazendo? 40 anos de idade, vou completar na próxima terça, eu tenho 28 anos de carreira profissional. Logicamente não no direito, comecei a trabalhar aos 12. É uma história, quando se conta, bonita de ouvir. E hoje, quando você fala com um garoto de 12, 13 anos que está trabalhando, as pessoas meio que tossem a cara. Pô, exploração, enfim, um monte de coisa. Por que eu comecei a trabalhar aos 12? Meu pai é transferido de São Paulo para Bahia. Meu pai passou pelas Big Four. Price, Deloitte, Arthur Andersen e tal. Depois ele assumiu uma posição num grupo empresarial baiano como diretor financeiro. E dentro dessa profissão dele, ele precisou enxugar o quadro, mandar uma galera embora, e a última demissão que ele fez, e não estava no script, ele se desligou. Então ele achou necessário, para cortar custo, executar a missão de desligar alguns do time dele de outras áreas, e por fim ele achou necessário, para que a missão fosse concluída, se mandar embora. Não foi ego. Depois, conversando com ele desde sempre, ele conta isso, que não fazia sentido ele cortar o cafezinho e o custo maior era ele. Uma cadeira cara,
Então, para cumprir a missão do que era necessário para a empresa, a última demissão foi a dele próprio. E aí ele sai dessa função de executivo e abre o próprio negócio. Lembrando que isso em 83 mais 12 dá 95. Então, até 95, ele era executivo de médias e grandes empresas. Ele fazia parte de alguma corporação. E em médias e grandes empresas, Gisele, a gente levanta a mão, aparece um copo de água, aparece um cafezinho. É assim que funciona e está tudo bem. Quando você muda de cadeira, e aí eu vou fazer um paralelo com uma história minha, né? Quando eu saio de Salvador e vou morar em Manaus, com 26, 27 anos, eu brinco que eu não sabia o caminho da roupa suja para o armário. Eu morava em casa com pai e mãe, a gente joga a roupa no cesto de roupa suja, ela aparece pendurada no cabide no armário. E eu não sabia, não fazia ideia o que acontecia entre o cesto da roupa suja e o armário. E aí, fazendo um paralelo com a história do meu pai, quando você é parte integrante de um time, você sabe do seu micromundo, da sua área. Tem diversas outras que você não sabe o caminho das coisas. Então ele levantava a mão, aparecia um cafezinho. Quando ele decide se desligar e abrir o próprio negócio, aí vem a história que a gente vai contar aqui, você vira dono do próprio negócio, você vai empreender. E como geralmente acontece com uma grande maioria, dá errado muito tempo até começar a dar certo. É assim que funciona. Então no D1, no D0, quando ele assume e abre o próprio negócio, você levanta a mão, nada acontece. Não tem ninguém. Ou porque as pessoas não estão brifadas do que precisa ser feito. Está começando algo e você precisa levantar da cadeira e ir lá buscar seu café. Não é nem buscar o café, você precisa ir comprar o pó, fazer o café, servir o seu café e tal. Então, você começa a viver uma outra experiência. O que aconteceu? O negócio dele quebrou. Quando o escritório de contabilidade e auditoria dele quebra, a família tinha poucas opções. Uma delas era voltar para São Paulo e decidimos a família ficar em Salvador. E qual foi a solução que tinha para a época? Como o negócio quebrou, as pessoas saíram, os sócios e colaboradores, e a decisão foi a família, mãe, irmã e eu, ir trabalhar no negócio, porque era a única opção. Não tinha outra, não tinha como pagar gente, e a gente decidiu não ir embora, então vamos lá para dentro trabalhar. Minha mãe foi trabalhar no administrativo, minha irmã foi ser auxiliar na parte técnica do negócio. Minha irmã tem 7 anos a mais do que eu, então se eu tinha 12, ela tinha 19. Minha mãe foi trabalhar, minha irmã foi trabalhar, e eu fui ser office boy. Ah, Sérgio, história bonita e tal. Olhando para trás, é linda, maravilhosa. Na prática, eu tinha 12 anos, estudava de manhã, à tarde eu era office boy. Não era uma forma do meu pai me dar educação financeira, mostrar como a minha vida acontecia. Isso era consequência. Era necessidade básica de sobrevivência. Precisa de gente, não tem como pagar folha. O que é que faz? Família para dentro. Então, hoje, com 40, eu tenho 28 anos de carreira. Comecei como estagiário, fiquei 7, 8 anos nessa empresa do meu pai. Tive algumas outras experiências que eu vou contar para você. Sei que você já sabe, mas a gente conta de novo. E aí entro na área empresarial jurídica, na advocacia. Então, começo a trabalhar com 12. Fui demitido e recontratado dezenas de vezes. Porque a empresa familiar é natural que tenha os conflitos naturais de pai e filho. Eu era, sei lá, 12 anos, não sei se é adolescente, eu entrei criança. E dá conflito, né? Naturalmente. Meu pai era meu pai e o dono do negócio. Então ele me mandava embora no final do dia e me recontratava no dia seguinte. Me mandava embora e recontratava. E assim embora. Nunca tive salário, não tinha carteira assinada. Mas meu salário era as contas pagas. Escola, dia a dia, alimentação e tal. E não sei se está certo ou está errado, mas para mim funcionou muito bem. Vejo com bons olhos isso. Então trabalho com ele dos 12 aos 18. Depois eu fui trabalhar num bingo, quando a Lei Pelé estava vigente, o bingo era legalizado. Uma vez ele me demitiu. Com 18 anos a gente acha que é dono do próprio nariz. Eu achava que era, não era, mas eu achava que era. E aí eu falei, pô, já que você me demitiu, vou para o mercado. Tenho 6 anos de experiência, vou trabalhar em algum lugar. Arrumei uma vaga no bingo. Carteira assinada, empregado, registrado, tudo direitinho. Foi o primeiro trabalho formal numa empresa de mercado, não familiar. Do bingo, fui trabalhar na fábrica de sofá. Meu pai comprou uma fábrica de sofá e achou que eu queria ter uma fábrica de sofá. Uma história legal também.
e depois entro no meio jurídico. Então, é um somatório de algumas soft skills e hard skills, que são palavras bonitas, mas são habilidades pessoais e técnicas que trazem o Sérgio para hoje. Agora, olhando esse recorte seu aí, a gente percebe que você, desde moleque, desde pequeno, você soube lidar com a coisa chamada pressão. Então, o controle emocional que era necessário para você ter naquele momento. A palavra bonita de hoje é resiliência. Pressão. Sim. Pressão. Tradução livre mesmo, é a pressão que você tinha ali o tempo todo. E como é que você administrava essa pressão com a idade que você tinha, se você tem esse tipo de lembrança? E o que é que foi que te motivou a procurar sair da empresa do teu pai para poder ir para um bingo? Como é que você achou essa oportunidade de trabalho para poder meio que ter uma certa, não sei se você queria ter de fato naquele momento ali uma certa independência, qual foi ali o teu pensamento inicial naquela idade, naquela época? Olhando para trás, eu tenho boas memórias de como funcionava e funciona até hoje. Né? A gente está aqui 22 de junho, numa quinta-feira, sábado eu estava com meu pai, batendo um papo com ele. E uma das características importantes que a gente sempre teve em casa, como família, foi diálogo aberto. Então, 4 pessoas, cada pessoa um voto, independentemente da idade, do peso, era 1 para 1. Então, decisões importantes, o assunto vinha para a mesa. Se fosse 2-2, eu não sei quem desempatava, mas certamente não era eu, provavelmente era meu pai e minha mãe. Se fosse 3-1, sendo meu pai ou minha mãe esse 1, a maioria decidia pelo todo. Então, sempre teve diálogo aberto nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, acho que um bom cenário para a gente compartilhar é que, por melhor ou pior que seja o assunto, as coisas precisam ser conversadas. Porque é natural quem está à frente, tomando decisão, assuma para si e queira resolver. E tem coisa que precisa da ciência, da anuência ou da opinião dos outros. Assuntos empresariais, você tem uma equipe, você tem time, você tem sócio, você tem mais gente envolvida. E não tem como decisão, alguma delas, ou várias delas, não impactar a vida dos outros. E a gente tem que ter senso de responsabilidade até onde a gente pode decidir sozinho. Então, por exemplo, mudar de cidade muda a vida de todo mundo. Meu pai poderia dar uma carteirada, eu sou o chefe da família, e está decidido, vamos embora. Está tudo certo, zero problema. Mas a gente sempre foi da linha de senta aqui, vamos conversar. E eu acho que esse caminho é o melhor. Porque você coloca seu ponto de vista e abre para os demais opinarem. Tem momentos da vida que não tem espaço para ouvir todo mundo, você precisa tomar decisão. É assim. Mas decisões estratégicas que impactem o todo, eu acho que é prudente você compartilhar isso. Não necessariamente você precise seguir na linha da decisão de todo, mas para você decidir, eu acho que você precisa ter consciência do que os outros pensam. Então, o diálogo aberto e essa troca de opiniões, desde um moleque de 12 anos até a esposa dele, são cenários distintos. Talvez eu não quisesse ir embora com os 12 porque eu não queria mudar de prédio, de núcleo de amigos, de colégio, e era a minha realidade. Minha mãe tinha dela, minha irmã tinha dela, e esse somatório fez com que a família ficasse e a gente fosse para dentro do negócio. E aí você pergunta por que eu fui para o mercado, né? Dos 12 aos 18 trabalho com meu pai, e aí você vai vivendo as dores e as delícias de ser empregado numa empresa familiar e viver isso no dia a dia. É muito bom e muito ruim. Você pode chegar mais tarde e sair mais cedo, tomando esporro de pai e de chefe, mas os demais, qualquer outra pessoa, inclusive mãe e irmã, te olha ali e fala, pô, lá vem esse pirralho aqui achando que pode fazer o que quiser. Então, não tem como não ter algum desconforto. Você sempre é o filho do dono, dentro do negócio e fora do negócio. E aí, numa dessas demissões, de várias, eu sempre ficava pensando, falava, porra, dessas quantidades de demissões, de dezenas, algumas delas eu pensava, hoje foi a última, não vou aceitar mais isso. A idade ali que você é adolescente, meio rebelde. E no dia seguinte eu esquecia e ia trabalhar de novo. Meu pai me chamava, me arrumava e ia para o escritório. Aí, na última que ele me mandou embora, com 18,
Hoje não é mais assim, mas é a fase que você está ali, que você quer tirar habilitação, que você acha que ficou maior de idade, você é dono do próprio nariz e fica um pouco mais inflado. Ele mandou embora, eu falei, quer saber? É a última. O que eu fiz nesse dia? Eu tenho essa memória perfeitamente bem. Os jornais tinham os classificados, que era um caderno grande. O que é que tinha lá? Anúncio de apartamento, aluguel, um monte de coisa. Carro, tudo anunciado lá. E vaga de emprego era lá. Não era no LinkedIn, nem nos sites, não tinha isso. E aí eu peguei o classificado, final do dia, meio da tarde ali, e fui procurar vaga de emprego. E tinha um anúncio de uma vaga muito simples. Contrata-se pessoas com essa experiência para a área administrativa, telefone e tal. Eu não tinha a menor ideia o que era. E não estava escrito nenhum indicativo. Liguei naquele número e falei, vi a vaga, queria entender qual é a oportunidade. E aí a moça falou, a gente fica no escritório no endereço tal, se você tiver disponibilidade, passa aqui entre hoje e amanhã. E era perto de onde eu estava. Então eu falei, vou aí. Fiz um currículo, digitei lá, imprimi, botei embaixo do braço e fui lá. Sentei com uma pessoa que era selecionadora do RH, sei lá o que ela fazia na época lá. Entreguei meu currículo na mão dela e o currículo tinha lá coisas básicas, mas eu tinha 6 anos de experiência, como office boy, auxiliar administrativo e tal. E eu lembro que a conversa, ela olhou o currículo, olhou pra minha cara, falou, quantos anos você tem? Eu falei, 18. Ela falou, você trabalha há 6? Eu falei, trabalho. E contei a verdade, empresa familiar, do meu pai, faço isso. E fazia mesmo. Ela falou, ok, entendi. Não falou o que era a vaga. Explicou o perfil, o salário é tanto para trabalhar de tal horário a tal horário, com a remuneração tal, pacote de benefício tal. Você aceita? Eu falei, aceito. Tem disponibilidade para amanhã? Eu falei, tenho. Eu falei, você está contratado. Eu falei, legal, para fazer o quê? Até então não sabia. Ela foi para trabalhar num bingo com tal função. Você está contratado a partir de amanhã, traz sua carteira de trabalho. Eu falei, legal. Aí você sai dono do mundo, né? Meu pai me mandou embora, o mercado me absorveu. No dia seguinte. No mesmo dia, né? No mesmo dia eu estava contratado, para começar no dia seguinte. Falei, meu pai não dá valor, o mercado valoriza. Com vaga do caderno de empregos no jornal. E aí fui trabalhar no bingo. No dia seguinte, não falei nada em casa. Então, às vezes ele mandava embora, no dia seguinte a gente ia tomar café, na verdade era à tarde, né? Eu ia para o colégio, voltava, almoçava, me arrumava e ia trabalhar com ele. Então, voltei, me arrumei e ia para o trabalho. E meu pai ficou esperando para ir trabalhar com ele. Ele falou, vamos. Eu falei, não vou. Ele falou, como não vai? Eu falei, estou empregado. Está empregado aonde? Eu falei, você não valoriza, o mercado valorizou. Arrumei emprego. Aí dá aquela bugada na cabeça dele. Não expliquei muito, deixei ele fritar o juízo dele. Falei, arrumei emprego, não trabalho mais com você, agora eu sou do mercado. Sou independente, né? Estourei. E fui trabalhar no bingo. Fiquei 1 ano no bingo. E aí a reflexão que eu tenho hoje é aquele misto de frustração e orgulho de pai. Porra, perdi meu filho que me ajudava aqui dentro, e orgulho de falar, porra, ele se virou. E alguém contratou, então o mérito dele, né? Levantou a bunda da cadeira e foi atrás. Eu acho, né? Depois meu pai me conta se é verdade isso. Então, fico 1 ano no bingo e coincide com o período de início de faculdade. 1º ano de faculdade. Faculdade à noite e das 10 da manhã às 16 horas trabalhando no bingo. Saí do guarda-chuva da família. Enquanto estou lá no bingo, Gesiel, meu pai teve a brilhante ideia de pegar o classificados. E aí, no mesmo classificado que tinha vaga de emprego, anúncio de apartamento, tinha oportunidade de negócios. Tinha lá, sei lá, o nome da coluna, mas tinha oportunidade de negócio. Meu pai comprou uma fábrica de sofá. E ele teve a brilhante ideia de achar que eu queria ter uma fábrica de sofá. Então, estou no bingo, chego em casa, ele falou, filho, queria conversar com você. E nisso, fábrica de sofá, você tinha quantos anos? 18, 19. Eu estava no bingo, empregado, cursando direito à noite, trabalhando no bingo durante o dia, cortado o cordão umbilical profissional com a família, 0 conversa de profissão. E aí, chego em casa e falou, vamos conversar, vamos. Comprei um negócio. Falei, legal, que negócio? Ele falou, não, comprei um negócio para você. Tá bom. Comprei uma fábrica de sofá e você vai assumir. Falei, você só esqueceu de combinar comigo, né? Porque ele já tinha feito tudo contando que eu aceitaria. Chegou lá, contratou, fez tudo. A parte do diálogo sempre aberto, dessa vez não funcionou. Ele decidiu, carteirada de pai,
Falou, comprei um negócio, você vai tocar. Vou eu pedir demissão do bingo e assumir a fábrica de sofá. Não tinha absolutamente nada a ver comigo, com ele, com o momento de vida, com a fase que a gente estava vivendo. Zero, nenhuma razão de existir aquilo. Mas fez sentido depois para o todo. Assumo a fábrica de sofá, eu fazia tudo menos sofá. Tinham 2 sócios, um sócio investidor e o sócio que fazia sofá. O sócio investidor queria sair, anunciou no Classificados, meu pai comprou o percentual dele, ficou o sócio que fazia sofá. Aí vou eu, moleque, com experiência de trabalho, assumir a posição de gestor. Fazia tudo, fornecedor, compra e venda de insumos, compra de insumos, gestão de folha de pagamento, funcionário, relacionamento com cliente, vendas. Esse sócio cuidava da linha de produção de sofá. Viajei, fui conhecer fábrica de sofá e tal. E meu pai tinha 0 interação. Falou, toca lá. E ele foi... Se vira. Brilhante. Eu não sei o que passa na cabeça de alguém comprar um negócio e falar, é seu, sem conversar com a pessoa. Ah, tá bom, tá tudo bem. Tô lá tocando a fábrica de sofá. Eu, inclusive, fazia entrega de sofá. Botava no carro e ia levar na casa da pessoa. Tô lá na fábrica de sofá. E eu sempre tive algumas características pontuais importantes que servem para o dia a dia da advocacia. Sempre tive facilidade para tratar com gente, independentemente da idade, do rol da classe social, escolaridade, do status financeiro, facilidade com gente. E eu sempre tive facilidade de olhar para algumas coisas e achar se está bom ou cheiro de que não está funcionando bem. E aí comecei a achar que o sócio estava tendo umas posturas estranhas. Eu, moleque, 19 anos, com um sócio que devia ter seus 40 e poucos, que era sócio, não era empregado. Eu achei alguma coisa estranha, cheiro de que alguma coisa não estava certa. E aí comecei a gente não pode levantar falsa suspeita em relação a ninguém, quanto mais pessoa do seu dia a dia que era um sócio. Então comecei a monitorar melhor o dia a dia. Moral da história, uma sexta-feira eu contei o estoque de sofá. Não dá para esconder um sofá, né? O sofá é grande, só olhar ali e contar. Na segunda-feira tinha menos sofá do que tinha na sexta. O que aconteceu? O sócio que era responsável pelo sofá, ele roubava sofá. No sábado, ele ia na fábrica, tirava sofá e vendia por fora e botava no bolso dele. Então ele roubava o sofá, ele roubava a própria empresa dele e ficava com o dinheiro no bolso. Então eu monitorei tudo, apurei tudo, documentei. Nessa segunda-feira eu chamei o sócio, falei aqui, você está roubando o sofá. A partir de hoje eu não vou trabalhar mais aqui. Está tudo documentado, está aqui o estoque de sexta, está aqui os insumos, está aqui para quem você vendeu. Eu fui lá, eu descobri para quem ele vendeu. Está aqui para quem você vendeu, por quanto você vendeu e quanto você recebeu na sua pessoa física. Eu tinha comprovante de depósito na conta dele. Está aqui toda a documentação que comprova o que você está fazendo. Estou te contando primeiro, eu não trabalho mais aqui, eu vou contar para o sócio investidor, que era meu pai. Então eu era a extensão do meu pai lá. Estou saindo daqui, eu vou lá contar para ele. Não, veja bem, vamos conversar. Eu falei, não. Já a decisão está tomada. Fui lá com meu pai, contei, está aqui, seu sócio está nos roubando, te roubando, a partir de hoje eu não trabalho mais lá. Então, empresa familiar, bingo, fábrica de sofá, e isso coincide com o início lá do 3º, 4º semestre de faculdade. Então, primeiro ano bingo, segundo ano, 3º semestre, 4º semestre, fábrica de sofá. Estudava, trabalhava de dia e fazia faculdade à noite, de ônibus, não tinha carro, pegava carona com alguns de vez em quando, mas via de regra de ônibus. E aí quando eu decido sair da fábrica de sofá, devolvi o pepino ao meu pai, se vira é seu, e aí eu precisava de receita, de renda. A faculdade era caro, continua caro, e eu precisava de alguma grana para pagar as minhas contas básicas e ajudar com algumas coisas em casa. Então eu não podia não ter receita. Então, como sócio da fábrica de sofá, eu tinha um prolabore ali razoável. Mas eu decidi que eu ia focar na área jurídica. Estou fazendo direito, eu quero entrar na área jurídica. Preciso ir atrás de estágio. Então devolvo lá para o meu pai, se vira, o BO é seu, e vou atrás de estágio, 3º, 4º semestre, moleque. E o mercado jurídico, via de regra, contrata a partir do 7º semestre, que é quando o estagiário faz inscrição na ordem como estagiário. E na época,
precisava da carteira de estagiário. Hoje, via de regra, a molecada não faz mais, os acadêmicos, porque o estagiário fazia papel de office boy. A gente ia no fórum fazer carga, o processo era físico. Você, com a carteira do OAB, você podia retirar o processo e levar para o escritório. Lindo. O que você faz? Faço carga. Office boy. Office boy. Isso, é isso. Minha rinite vivia atacada pelos processos empoeirados. Mas eu fui atrás de vaga de estágio antes do período natural do 7º semestre, então no 3º, 4º semestre eu estava atrás de vaga de estágio. E batendo nas portas aonde os demais mais velhos também estavam batendo. E aí começa a jornada de superação e de entrada, de superar as barreiras do mercado como um todo. E aí me estruturei e decidi que eu ia entrar no meu segmento jurídico, trabalhar na minha área, focar na faculdade e começar além da teoria da faculdade, prática. E como é que você entra no mercado? Lembrando que família pequena, nenhum advogado na família, nenhum profissional do direito próximo, amigo, que pudesse indicar, num mercado que é fechado, que é tradicional. Zero QI. Zero. Cara de pau, cara dura desde sempre. Zero. E aí como é que entra? Internet começando, era currículo físico, imprimia currículo e tinha que bater porta em porta, pedir. Fui atrás de pessoas que eu conhecia, professor de faculdade, gente que eu sabia que poderia ou abrir a porta, a oportunidade, ou me indicar. E aí começo a estagiar, e aí 2004 em diante, não saí mais do segmento jurídico. E como é que foi que você conseguiu vaga de estágio? Qual foi esse processo? Qual foi as estratégias que você utilizou? Porque hoje em dia a gente vê estudante de direito, em regra, não, na minha concepção, não são todos que têm essa mesma coragem, essa mesma força de vontade de se ter. Conta aí pra gente como é que foi a tua primeira experiência com estágio, como foi que você conseguiu? Pedindo. Os professores da faculdade, é assim até hoje, via de regra são ou da área privada ou pública, geralmente advogados ou promotor, juiz, defensor público, tem poucos que são só professores. Geralmente, além de professor, tem alguma outra profissão. E eu já tinha decidido naquela época que eu queria ser advogado. Então, na minha cabeça, eu vou buscar entrar num escritório para aprender como é que funciona, e estando dentro fica menos difícil, se eu já estiver lá, alguma colocação no mercado quando eu me formar. Então, eu quero ter tempo de experiência, conteúdo, prática e relacionamento. Porque quando tiver aprovação na OAB, eu vou estar na frente dos demais que vão esperar o 7º semestre, 8º, para começar a pensar nisso. Então, dos professores que eram professores e advogados, eu fui pedir. Cara de pau pura, Gisele. Pura. Eu nunca fui o melhor aluno, nunca sentei na frente, nunca tive as melhores notas, nunca fui puxar saco de professor. Então, nunca tive proximidade acadêmica, que tem gente que tem. Então, até esse relacionamento próximo, que teria uma maior probabilidade para um estudante, eu não tinha. Eu fui na cara de pau dizer, eu preciso estagiar, me ajuda com a vaga de estágio. E aí vem alguns insights que a gente compartilha aqui. O risco, Gisele, é do sim. Se ele falar não, você não está perdendo nada. Você não tem oportunidade, ele não vai te dar. Você continua igual a antes da conversa. Mas quando você diz o que você quer, por que você quer, e você pede, as pessoas param para ouvir. Isso resulta na oportunidade? Não. Mas te habilita e te qualifica a continuar buscando a oportunidade até o sim. Então, eu conversei com o primeiro. Deu certo? Não deu. Mas eu fui atrás, continuadamente, até que alguém, por alguma razão, por ausência de compliance, sem filtro nenhum, me deu uma oportunidade de estágio. Falei, eu sou aluno, admiro o senhor como professor e como advogado, queria estagiar no seu escritório. Posso? Se vai ter remuneração, se não vai, qual é o conteúdo, aí é outra história. Primeira barreira de entrada é conseguir a vaga. Então, só quero estagiar se for com o professor tal, na matéria tal, no horário tal. Pô, você começa a colocar empecilho para as coisas que você se torna o maior dificultador daquilo que você busca. E tem muita gente que é assim até hoje. Colega advogado que diz, eu só quero trabalhar na área tal, se for para ganhar tanto, e trabalhando das 10 às 16. Fala, não, irmão, não vai funcionar.
Não vai funcionar. E mudou um pouco o estágio. Tinha escritórios que só pagavam o vale transporte. Tinha escritório que dizia o seguinte: aqui a gente não tem bolsa auxílio e vocês, estagiários, deveriam pagar para trabalhar para a gente, porque aqui vocês vão aprender. Então aqui é a escola, a faculdade ensina teoria, que é prática. E era normal isso. Tinha escritório que pagava só o vale transporte. Até hoje é normal. E a fila, a quantidade de gente querendo entrar era absurda. A gente fala isso hoje, fala, exploração do estagiário, tem um monte de discurso aí. Então, fui atrás, pedi, levei vários nãos, e aí consigo uma vaga de estágio. Então, dentro do estágio, deveria ser, ou poderia ser só para validar na prática a teoria. E funcionava, inclusive, para isso. Mas eu precisava de renda, eu precisava ter vencimentos no final do mês para pagar algumas coisas. Então, além da validação de estagiário, eu tinha obrigações e responsabilidades financeiras, comigo mesmo e com algumas contas de casa. Então, vai te colocando outras responsabilidades, além do que, naturalmente, aquele meio que você está de colega de faculdade tem. Te traz outras responsabilidades. Pô, você tem algum trauma, alguma memória ruim disso? Não tenho não, de boa, lido muito bem com isso. Por quê? Porque eu acho que o cenário sempre foi claro, as coisas sempre foram muito claras, tanto quando estava bem quanto estava ruim, e ter a consciência disso é o mínimo necessário para você ir atrás. Tem gente que fala, crise, né? Não sei o que fazer e tal. Não tem problema nenhum, pergunta, vai com alguém que você admira, que você confia, que você dialoga e pede orientação. Estou fazendo faculdade, estou sem trabalho, não sei o que fazer. Alguém vai te orientar. Arruma um trabalho temporário, vai buscar estágio e tal. Não saber o que fazer não é o problema. E esse ponto que você trouxe aí, vou a gente seguir o raciocínio, às vezes eu fico espantado com o problema para você não avançar em determinado assunto, ou você manter empacado com determinado problema, é único e exclusivamente seu. Porque quando você procura alguém que você admira, que você tem aquela percepção, a pessoa, em 100% das vezes, que eu particularmente também tive a experiência, também teve, a pessoa ela quer te ajudar, ela quer te orientar, ela quer te ditar um caminho, quer compartilhar uma experiência que de fato vai te levar a um outro nível, vai te dar um insight ou resolver aquele problema pontual. Então fui atrás na cara dura, pedi. Imagina a cabeça do dono do escritório, do advogado. Tem uma fila de acadêmicos do 7º, 8º, 9º semestre, 10º, melhor qualificados na fase proporcional que agregaria mais o escritório, de conhecimento e de fase de vida. E nesse hall de gente aparece um moleque de 3º, 4º semestre, sem conteúdo, porque não tinha conteúdo, estava começando ali a faculdade. O que leva esse tomador de decisão preteriu demais em relação a esse maluco que está pedindo oportunidade? A forma como você se coloca e pede. Se for só imprimir o currículo e colocar lá para ele olhar, é natural, é óbvio que ele decida pelo melhor currículo com base em critérios objetivos. Razão. Eu tenho uma vaga de estágio, eu quero gente melhor qualificada que agregue no meu escritório. É isso. Pronto. Por que alguém vai abrir mão de um 7º, 8º, 9º e 10º pelo moleque de 3º e 4º? Porque eu fui atrás e sentei com eles e falei, eu preciso estagiar. Eu te admiro, eu acompanho o senhor, eu pesquisei sobre o seu escritório, eu quero trabalhar lá. É diferente de você imprimir o currículo e falar, e botar na fila de seleção. Então, na cabeça das pessoas, muda completamente a abordagem muda completamente o resultado. Pode mudar completamente o resultado. Se você fizer da mesma forma como todo mundo faz, você pode ter um resultado positivo. Aí, por avaliação objetiva. E se você fizer algo diferente, além do que todo mundo faz, você é percebido. Então tem 20 currículos, mas um rapaz veio aqui e falou, acompanho, Gisele, o seu trabalho, sei que você é advogado de Itabuna, e eu gostaria de aprender com você. Você vai olhar o currículo, você vai olhar os 20. Fala, mas aquele rapaz lá, deixa eu parar para olhar diferente. Ele pode não ter a mesma experiência, mas ele disse que quer trabalhar comigo. Será que faz algum sentido para mim e para ele? Gera uma outra forma de reflexão para quem contrata. Uma pastinha cheia de currículo e dentro desses currículos, um senta com você e fala, doutor, por favor, admiro o seu trabalho
e quero aprender com você. Muda alguma coisa para você? Mudaria? Você acha que muda? 100%. Inclusive, É isso. O melhor estágio que eu tive na faculdade veio por conta dessa percepção. Então, passei na parte da seleção, cheguei no tomador de decisão e falei, olha, admiro seu trabalho, conheço coisa. Conheço sua história, conheço tudo que você faz, eu quero estagiar com você. Então, pronto. Naquele momento ele foi determinante. O que tem de dificuldade em construir um pedido como esse? Para mim, nenhum. Os entraves são pessoais, de vergonha, de talvez não saber o que fazer, mas a gente está falando o que fazer, né? Então, ouvindo isso, se não fez ainda, faça. E os demais são todos subjetivos e traumas ou limitações pessoais. Eu me sinto envergonhado de pedir. A conta é sua. Alguém vai pedir e alguém vai tomar esse espaço. Seja pelo critério objetivo de formação e conteúdo de experiência, seja pelo subjetivo da cara de pau de pedir. Qual que é o risco de pedir? Dá certo. Não deu. Você vai voltar para a fila da seleção natural de critério objetivo. Você vai continuar tendo a oportunidade proporcional aos demais. Então, por que não se faz um pouco mais? Eu não consigo entender isso de verdade. As pessoas, os outros colegas ali, que na época, poucos nesse momento estavam procurando estágio, aí os comentários são os mesmos até hoje. O tio é advogado, o tio é juiz, o tio promotor, tem QI. Todo mundo vira a cara, fica com a cara torta. Ele conseguiu porque ele tem QI. Se eu tivesse, eu usaria da mesma forma. Ele não é melhor nem pior que você. Se a pessoa tem um facilitador e não usa, não tem razão nenhuma disso acontecer. Mas a vida dele é mais fácil. Mérito dele. Ou mérito de quem antecedeu e construiu um rol de relacionamento que ele faz uso e tira proveito disso. Tá tudo bem. Sério, vai ficar em casa chorando as pitangas porque você não tem? Não, vou construir o meu. E se eu perder a vaga para ele, perdi uma, mas ele está fora, porque ele conseguiu a dele, eu vou continuar. Não adianta de ficar em casa reclamando da vida enquanto não se faz o que precisa fazer. É fácil? Não, não é. É confortável você não ter oportunidade porque alguém que tem uma indicação ocupou sua cadeira? Claro que não, ninguém fica feliz. 2 concorrentes, você e alguém. Aquela pessoa senta na cadeira porque foi indicado. Você vai ficar felizão com isso? Claro que não, é óbvio que não. Óbvio que não. Você vai fazer o quê? Vai bater no seu amigo? Não, aceita que dói menos. É assim. E busca a próxima oportunidade. Então, essa continuidade da bonita resiliência tão falada, que é aguentar pressão, aguentar não e não desistir, eu venho fazendo desde sempre, desde office boy. Office boy, eu lembro que eu pegava ônibus, vivia de ônibus, né? E uma vez, acho que eu nunca contei essa história, isso é legal. Vale Transporte era... Quantos anos você tem? Talvez você lembre disso. Vale Transporte era impresso. Você pegou essa fase? Sim. Pegou mesmo? Ou já pegou o cartãozinho da... Pronto. Vale Transporte era papelzinho. Você destacava do talonário e entregava na catraca. E a empresa me dava pouco Vale Transporte. Por quê? Porque eu trocava o Vale Transporte em doce. Eu comprava Mentex, Choquito. Se me desse a cartela, em uma semana eu comia o Vale Transporte. E aí eu ficava sem e tinha que pedir mais. Então meu pai me dava poucos Vale Transportes para eu não gastar e ficar sem. E aí, isso é boa. Tinha lá era Grande Circular, 2 linhas, R1 e R2. Grande Circular R1 e R2. Eu peguei o ônibus errado. E eu estava com só um Vale Transporte. Então eu entrei no ônibus, entreguei o vale, sentei. A gente estava comentando antes do submarino, né? Sem janela, que o pessoal está sumido aí. Mas esse dia tinha janela no ônibus. E aí... Então, um trecho que deveria demorar 15, 20 minutos, e eu no visual aqui para levantar e puxar a cordinha e descer no ponto, o visual foi ficando estranho, o negócio foi... Eu estava perdido, né? Peguei o ônibus errado, eu não sabia onde é que eu estava, então o meu ponto não chegava. E aí o ônibus parou no final da linha do ônibus, estava vazio, não tinha mais ninguém no ônibus. O pessoal, o motorista levantou, o cobrador levantou, e eu continuava esperando. Eu tinha umas 2 horas dentro do ônibus, sem saber o que estava acontecendo, perdido, ainda na expectativa que ia passar no meu ponto. Depois de 2 horas? Depois de 2 horas. Aí parou no final da linha, o motorista desligou o ônibus, levantou e falou, final de linha, tem que descer. Eu falei, não, eu tenho que ir. Eu estava muito longe, eu estava na Cidade Baixa, Paripe, Piripiri, era muito longe de onde eu deveria estar.
E eu não tinha outro vale para voltar. Não tinha celular, não tinha cartão telefônico, também era algo que se usava, era ligar do orelhão para alguém. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem como voltar para casa. Eu não sabia qual ônibus voltava para casa, e mesmo que eu soubesse, eu não tinha dinheiro para vale transporte. O que eu fiz? Cara de pau. Tinha uma senhora ali no desembarque, e aí eu fui chorar as pitangas para ela. Falei, senhora, porra, seria bom ouvir a versão dela disso, né? Falei para ela o seguinte, eu não faço a menor ideia de onde eu estou. Eu não deveria estar aqui. Eu preciso ir para tal endereço e eu não tenho como chegar lá, porque eu não tenho dinheiro nem vale transporte. Eu não pedi me dar um vale ou me dar dinheiro diretamente. Eu contei a verdade para ela. Não sei onde que eu estou, não deveria estar aqui e não sei como é que eu saio daqui e não tenho dinheiro para pagar. Ela falou, filho, você está muito longe de onde você deveria estar e eu te ajudo com o vale transporte. Deveria ter devolvido o vale transporte para ela, mas não devolvi também. Se for você que está ouvindo aí, me cobra que eu te devolvo. Então, por que eu estou contando isso? A clareza de contar a dificuldade para alguém, via de regra, alguém vai te ajudar. Essa foi a primeira pessoa que abordei, ela me deu um vale transporte. É muito simbólico. Se ela não tivesse para dar ou não quisesse dar, a culpa não é dela. Ela não tinha obrigação nenhuma comigo. Zero. Eu errei o ônibus. Problema meu. Eu que me virasse. De alguma forma. Mas quando você conta a dificuldade que você está passando para alguém, as pessoas te ajudam. Seja com conselho, seja com indicação, seja com vale transporte, seja com qualquer coisa. Então, mas as pessoas, a gente tem traumas, dificuldades, tabus de contar a realidade. Geralmente a gente conta a parte boa, aumenta, se auto-vangloria, mostra só a ponta do iceberg fora da água. Não quer mostrar o que está para baixo. Não quer se sentir diminuído, não quer contar a dificuldade para, enfim, não demonstrar fragilidade. Mas tem horas, Gisele, que não tem como, você tem que contar. Seja para o seu sócio, seja para o seu colaborador, seja para a tua esposa, seja para o seu marido, seja para o desconhecido. Você está num momento de vida, esse simbólico, perdido no meio do nada, sem ter como voltar para casa. Faz o quê? Vou sentar na calçada e esperar cair do céu? Não vai cair do céu. Não vai. Então, insights. Compartilhe com alguém. Quem é esse alguém? Pode ser a primeira pessoa que aparece na sua frente. Então, a simbologia é, quando se pegar em momentos de não saber o que fazer, ao invés de achar que você é solucionador de tudo, super-herói, que às vezes a gente acha que é, e às vezes a gente é mesmo. Mas tem hora que a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer? Levanta a mão e pede ajuda. As pessoas têm a obrigação de te ajudar? Não tem. Mas aí vem o reflexo positivo. As pessoas ajudam, de alguma forma. Seja orientando, seja indicando, seja te dando conselho, seja financeiramente. Então, e aí vem o contraponto disso. Não se esqueça de quem te ajudou e não deixe de fazer pelo outro o que já fizeram por você. Então, você vem sendo ajudado. Faz sentido a hora que você está na posição confortável. Alguém te aborda, fala que está sem vale e você não tira um do bolso e ajuda. Não é proporcional. Mas tem gente que é assim. Esquece de onde veio, esquece quem ajudou, esquece quem abriu a porta, esquece quem deu um vale, esquece que foi ajudado até então e depois que tem algum conforto, se sente no direito de torcer a cara. Isso não é proporcional. Pô, você tem que fazer caridade a vida inteira? Não necessariamente. Você precisa ser grato por quem fez, essas pessoas são nominais, exceto a tia que me deu o vale transporte, porque eu não sei quem é, mas é simbólico. E você, minha sugestão é, retribua isso no mínimo na mesma proporção que você recebeu. E faça um pouco mais, isso é obrigação. Então, se alguém pede um conselho e você não para ouvir, eu não consigo nem explicar o que é isso. Você pode não ter tempo naquele dia, naquela hora. Mas se a gente, como advogado, um estagiário, fala, doutor, me diz o que você pensa em relação a isso ou me ajuda. E a gente não para 15, 20, 30 minutos do dia para bater um papo com essa pessoa, você não está sendo justo com você mesmo de 15, 20 anos atrás. Quando você pediu um conselho, uma orientação, alguém te estendeu mesmo.
Então, pô, você não precisa retribuir para quem fez por você. A gente tem que retribuir para quem pede um conselho. E para a gente, para quem faz, é tão pouco. Às vezes é questão de minutos e um bate-papo. Não tem impacto financeiro direto. É só lembrar quando era a gente que pedia. E a gente pede até hoje, para outros assuntos. Para quem ouve, muda completamente o dia, a semana, a carreira, o curso da vida da pessoa. E isso a gente tem que lembrar quem fez pela gente e ter responsabilidade por quem pede. E ter noção da importância do que a gente fala e do que a gente orienta. Porque muda a vida dessa pessoa. Forte. Profundo, né? Ficou bonito. Isso vai dar um recorte legal depois. Vai ficar um recorte de quase 10 minutos, recorte longo. Não, mas esse era o ponto que eu queria trazer aqui, que é muito fácil a gente abrir o Instagram e ver o recorte, não só da sua vida, mas inúmeras outras pessoas e pensar que só foi aquilo ali. Né? Ou que Sérgio acordou hoje, está lá com o escritório de 240 pessoas, assumindo uma puta responsabilidade. Não é todo mundo que tem essa capacidade, isso aí é claro, é evidente, mas que tem linhas de experiências suas que te prepararam desde muito cedo. Né? Você trazer essa questão toda da resiliência, mas você ser colocado numa situação de pressão, e hoje, quando a gente para poder visualizar essa situação de pressão que você vivenciou, não é todo mundo que vai ter bons olhos para outras experiências, todo mundo que vai se sentir confortável com isso. A geração que a gente vê hoje é uma geração que não vivenciou, não tem esse tipo de experiência. E é uma coisa que eu sempre falo muito, creio que você há de concordar, é que tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens. Mar revolto faz bons marinheiros. Exatamente. Espero que apareça a cápsula que sumiu aí. Submarino, né? Submarino. História bem chocante, enfim. Mas sempre teve cara dura na época do estágio. Como é que foi? A vida toda. Na época do estágio, qual foi a área que você atuou? As áreas que você atuava, o papel que você desempenhava, você falou ali que fazer carga, mas isso prolongou durante a faculdade. Fala rapidamente, resumidamente, como é que foi essa área que você atuou, tua época da faculdade ali de OAB, finalização, até efetivação desse escritório que você estava. Eu tinha consciência, a decisão de querer ser advogado da área corporativa privada, mas quis passar por estágios públicos para entender como funcionava. Então, eu estagiei em escritórios, estagiei no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública e no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade, com um braço interno como jurídico. Então, passei por alguns, e estágio serve para isso, tá? Para você vivenciar e entender como funciona, para você decidir. O estágio é para isso. Mas, além disso, eu precisava de renda. Então, também não podia ficar pulando de um para o outro. Então, entrei no escritório de Direito Civil de um professor. Por este escritório, o escritório tinha um contrato com o Conselho Regional de Contabilidade, então fui para dentro do Conselho Regional de Contabilidade. E o trabalho, via de regra, lá era tocar os processos administrativos e as cobranças, as anuidades não pagas dos contadores. Então, era eu que mandava as notificações para vocês, contadores, e negociava os créditos. Depois disso, eu passei pelos órgãos públicos e decidi ali, validei que eu não queria área pública, por outras razões, e voltei para os estágios nos escritórios privados. Então, meu último estágio, eu estagiei com o Dr. Maurício Góes, do Lapa Góes e Góes. Lá pelo oitavo semestre, eu entrei como estagiário no escritório dele, professor de processo civil, sempre tive proximidade com o direito civil. Então, na minha cabeça, era aquilo que eu gostava, era aquilo que eu queria fazer, então fui atrás de estagiar com um escritório que tivesse atuação nessa área. Entrei, e a faculdade, a Unifacs, é anual, não é semestral. Em regra, a faculdade é semestral, a que eu fiz é anual. Então, grade fechada, igual colégio, turma fechada. Então, minha turma que eu comecei, as mesmas pessoas, 95% das pessoas foram as mesmas até a formatura. Então, do 4º para o 5º ano, eu entro no escritório dele, fazia faculdade à noite, estagiava um período, formalmente era para ser um período, era para ser só pela tarde, só que eu ia pela manhã para poder almoçar, ele dava vale-refeição. Então, eu ia pela manhã para poder almoçar, agora ele vai saber disso porque eu ia pela manhã. Ficava manhã e tarde e à noite para a faculdade.
E aí já com a concorrência maior, né? O pessoal da faculdade já também atrás de estágio, já pensando em trabalho, emprego, em abrir escritório, fazer concurso e tal. E eu estava concorrendo com um mercado de amigos, né? Muita gente boa. Nesse período o pessoal já começou a fazer concurso. Eu lembro que quando a gente formou, em março de 2007, foi a formatura, o evento da formatura, alguns já estavam aprovados nos concursos. Já tinham aprovados em PFN, em AGU, enfim, gente extremamente inteligente. Delegado da Polícia Civil, bastante gente boa. E alguns já se colocando como estagiários, pensando em abrir escritório, de como se iniciar na carreira. E eu também fazendo por onde, né? Então, entro como estagiário, o que era para ser um turno vira 2 por decisão minha, disponibilidade para poder almoçar. Passo o dia inteiro. E no último ano, Gisele, é uma maluquice, que seria o último semestre para a maioria. Era o meu último ano. Por que maluquice? 2006 foi o primeiro ano que teve a terceira prova da OAB. Eram só 2, esse ano começou a ter a terceira, que foi em dezembro. Então eu tinha a obrigação na faculdade de concluir todas as matérias, ser aprovado. Se eu fosse reprovado em uma matéria, eu não teria que fazer essa matéria por um semestre. Eu teria que fazer essa matéria por um ano, porque a grade era anual. Então, se eu não fosse aprovado em todas as matérias, ferrou. Eu ia atrasar um ano de vida. Precisa concluir todas as matérias e ser aprovado. Nunca fui um aluno excelente. Mediano. Média era 7, tirava 7. Bem sofrido, era 6,8. De 6 a 6,4 arredondava para baixo, de 6,5 a 6,9 arredondava para cima. Graças a Deus. Hoje não é mais assim não, o negócio é mais fechado. Viu? Então talvez eu não concluísse o curso. Então eu tinha a obrigação de concluir todas as matérias, tinha a obrigação de fazer a monografia, a obrigação de escrever a monografia. Né? Primeira dificuldade, várias dificuldades, concluir as matérias, ser aprovado. Escrever a monografia, apresentar a monografia, ter a aprovação da monografia, porque uma das matérias era a monografia. Se eu fosse aprovado na monografia, era mais um ano. E eu lembro que muita gente era reprovado por plágio, por ausência de conteúdo, por várias razões. Hoje tem muita faculdade que você finge que estuda, o professor finge que ensina e você termina aquilo lá. Na Unifax não era assim, espero e imagino que algumas continuem sem ser. A reprovação tinha um percentual alto. Então, várias coisas, inclusive a monografia, e eu não podia não dar atenção ao estágio, que eu virei trainee, porque eu queria terminar a faculdade, se desse tudo certo, para que eu fosse efetivado no escritório. Falei, a maior dificuldade é para entrar. Eu não vou me dar o luxo de não continuar aqui dentro. O que eu tenho que fazer para continuar aqui dentro? Eu preciso fazer tudo bem feito, dar tudo certo, passar na OAB para que eles me contratem como advogado. Porque eu já estou dentro. Ao invés de eles buscarem alguém no mercado, talvez eles me dêem a oportunidade porque eu estou aqui dentro. Tudo na minha cabeça, não combinei nada com ninguém lá. E aí eu vou te contar. Então, tenho que dar atenção no trabalho, entregar mais e melhor que os outros estagiários. Então, eu ficava mais tempo e trabalhava mais. Isso é o que eu acho, tá? O pessoal do escritório me conta se era isso. Fico mais tempo, trabalho mais, gero maior proximidade, gero maior relacionamento, tal. Então, faço com que o meu trabalho seja percebível. Não vou me dar o luxo deles acharem que eu estou tirando o pé daqui, que seria natural. Tiro um pouco o pé do trabalho e vou focar em monografia e estudo do OAB. É natural, é o normal. Mas não podia fazer isso para que não fosse tirada a atenção de Sérgio pode ser contratado como advogado. Senão eles falam, não, ok, ele está na fase de monografia, vamos buscar outra pessoa para contratar. Então não me dê esse luxo. Trabalhando focado, faculdade à noite, matérias, monografia, apresentação, e foi o ano que teve a terceira prova da OAB em dezembro. Então, tudo, prioridade deveria ser só uma, né? Mas eu tinha várias prioridades. Não posso faltar no trabalho e várias coisas da faculdade eu não podia não fazer bem feito. Tinha tempo para isso, Sérgio? Não tinha. Você fez o melhor em relação a tudo? Não, claro que não fiz. Não tinha tempo para fazer o melhor. Eu fiz o melhor que dava para fazer com o tempo que eu tinha. Trabalhava o dia inteiro. Parava para estudar durante o dia? Não. Faculdade à noite. Virava madrugada estudando? Também não. Também não. Se eu contasse aqui ia ficar bonito. Mentira. Ia dormir feliz da vida. Dormir igual um anjo.
Era legal falar, não, eu virava madrugada estudando. Mentira. Não virava nada, ia dormir. Sacrificantes. E aqui, eu vivi a faculdade inteira, inclusive o último ano, fazendo tudo que eu acho que tem que ser feito. Eu ia para o churrasco, eu tinha Dominó 1, Dominó 2, as matérias, né? Tinha, assíduo. Eu ia para todos os churrascos, todos os eventos, todas as confraternizações. Eu ia para absolutamente tudo, Jesus. Você viveu. Mas muito. E sem grana, tá? Duro. Porque eu ganhava uma bolsa estágio, pagava minhas contas, era a fatura do celular, que era caríssima na época. Eu não sei se ficou barato ou se eu era muito duro. Mas a conta do celular era muito cara. Pagava a conta do celular, pagava a conta do meu cartão de crédito e pagava meu ônibus. E eu ia para o churrasco da faculdade. Os colegas davam carona e, enfim, ajudavam. Então, vivi intensamente a faculdade inteira. E o último ano, então, boas memórias. Então, tudo isso e prova do AB. Então, pensa comigo, se eu sou dedicado no trabalho, passo nas matérias, sou aprovado na monografia e não passo no AB, a frase seria que foi um esforço em vão. Claro que não seria em vão, né? Mas faltaria o principal. Para que eu estou fazendo tudo isso? Teria o corpo e cortaria o braço. Para que fazer tudo isso? Para ter o AB, para ser efetivado no trabalho e começar como advogado. Então, se eu faço tudo bem feito e falho na prova do AB, porra, e era o principal. Só se você for olhar por trás, foi o principal, porém foi uma ausência de opção. Excelente colocação. Tem momentos da vida que não ter opção é a melhor opção. E eu não tinha opção. Eu tinha que fazer. Sérgio, você pode ficar em casa estudando? Não posso. Sérgio, você pode não focar na faculdade para fazer só monografia no que vem, focar no trabalho? Não posso. Então, eu não tinha opção. É isso. Eu poderia ter aberto mão de algumas coisas? Poderia não ter ido em todos os churrascos, em todos os Dominó 1, Dominó 2, Dominó 3, Dominó 4. Eu podia ter algumas coisas paralelas que eu não abri mão, que eu poderia ter aberto. Me arrependo? Em absoluto, nem nada disso. Inclusive, se eu faltei algum churrasco, eu me arrependo de não ter ido. Eu acho que não faltei. E aí vem os porquês, que um deles é o network. Então, o período de faculdade de ônibus, vários colegas mudavam o curso da volta para casa para me dar carona. Parece simples. É para eles, para mim não, pô. A faculdade terminava 10, 10 e meia, eu pegava um ônibus. Quando eu não errava o ônibus, eu chegava em casa 11, 11 e meia. Dia seguinte eu tinha que trabalhar. Para quem liga o seu carro hoje, que a gente liga o nosso e vai para casa, é muito simples, vai no automático. Mas quando você passa no ponto de ônibus, com você que já esteve lá, você sabe o perrengue que é. O ônibus atrasa, o ônibus não para no ponto, você pega o ônibus errado. Pô, é duro. Mas era o que eu tinha. Ah, Sérgio, era difícil? Não, era ótimo. Conheci várias pessoas no ônibus. Tinha outros colegas que iam comigo. Mas tinham colegas que me davam carona. Os caras mudavam o curso da volta para casa deles e me deixavam em casa. Então, fiz tudo isso, terceira prova, primeiro ano para a terceira prova da B. E sempre teve esse estigma, né? De alto índice de reprovação e tal. A faculdade, a Unifax, sempre teve um percentual alto de aprovação. Então, a prova da B hoje aprova 20% a 30%, então reprova de 70% a 80%, mas a Unifax sempre teve um percentual alto. Então, quem cursou bem a faculdade, quem faz uma boa faculdade, como aluno, né? Tem faculdade que é muito boa, mas se o aluno for medíocre, a culpa não é da faculdade. E tem faculdade que é péssima, com bons alunos, que às vezes acontece também. Então, se eu tivesse feito... Quem fez uma boa faculdade, quem foi aprovado nas matérias nos 5 anos, não tem por que não ser aprovado no AB. O AB exige o mínimo necessário para quem fez uma boa faculdade. Posso falar isso depois que foi aprovado, né? Mas antes estava cagando de medo. E eu lembro que vários amigos da faculdade falaram, não vou me inscrever nesta prova porque estou focado na monografia. Vários porquês. Não quero correr o risco de não ser aprovado. A frase era essa. Mas é o porquê traduzido em uma opção. Sim. Tem os critérios subjetivos ali, mas estou confortável numa situação que me permite... Sim. Então, alguns não fizeram essa prova por não se acharem aptos. Eu respeito, mas não concordo. Qual que é o risco de ter feito a prova? Ser aprovado. Não foi. Mudou o que na vida da pessoa aqui? Nada. Você vai ter o próximo exame da mesma forma. Não quero fazer.
faz a pinóia da prova, nem que seja como experiência, vai lá despretensiosamente, sem o peso da obrigação. Tem gente que não fez. Então, eu fiz. E fiz a segunda fase em civil. 3 pessoas na Bahia, à época, se inscreveram em civil. Um dos malucos fui eu. E isso eu via dos próprios professores. Você é muito maluco de fazer civil. Por quê? Porque é uma das maiores matérias da faculdade. Tinha Dominó 1, Dominó 2, Dominó 3, e aí tinha Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4, Civil 5. E as obrigações, contratos... É infinito. Infinito. E os estágios que eu fiz, eu sempre trabalhei geralmente na área civil. E eu sempre estudei mais e gostei mais da área civil. Então, eu lembro que o pessoal fazia tributário ou trabalhista. Porque a matéria, o conteúdo era menor. Isso. E se tinha a percepção de que era mais fácil. E na minha cabeça, eu falei, porra, eu tenho, sei lá, estava do 4º ao 10º semestre, então tinha 3 anos trabalhando. Proximidade com a área civil, teoria e prática. Falei, eu vou me inscrever em uma outra matéria para começar a estudar algo que eu não tenho prática. Na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Nenhum. Nenhum. Zero sentido. Aí me inscrevi na segunda fase em civil e fui contar pro meu chefe, que era meu professor. Falei, eu me inscrevi no AB. Ele falou, em quê? Civil. Ele falou, você é maluco. Meu professor de processo civil. Ele falou, e ele tinha feito civil. Ele se formou pela UFBA, Maurício Góes. Ele falou, Sérgio, eu fiz civil, é coisa de maluco. Eu falei, então a gente é maluco, você fez civil. Já me inscrevi a civil. Mas você inventou a roda, mas é que tá. Porque às vezes, no momento, você vai numa situação que é uma opinião de outra pessoa, mas você teve sua experiência. Claro, ok, é extenso, óbvio, desafiador, mas você sabia o caminho que você era lógico, né? Estudo isso, trabalho com isso, tenho experiência com isso, eu já fazia peça, fazia prazo, fazia parecer, fazia tudo. Falei, não vou começar a estudar outra coisa. Me inscrever era a época do Juiz Pódio. Era um curso preparatório para o AB, que todo mundo ia no último ano de faculdade, 9º e 10º semestre, começar a fazer o cursinho. Por que eu não fui? Porque eu não quis? Não. Porque eu trabalhava o dia inteiro, então não tinha tempo. Porque não tinha dinheiro. Ah, Sérgio, você não fez porque você era autossuficiente? Não, pô. Não tinha grana, não tinha tempo. Se eu tivesse, eu tinha feito. Mas não fiz. E aí, a segunda fase de civil, acho que é assim até hoje. Você pode levar livro de consulta. Eu levei uma mala muito grande, mas muito grande. Pesada pra cacete. Tinha a coleção inteira de direito civil inteiro. Moral da história, passei na prova do AB. Então, deu tudo certo. O trabalho, eu me dediquei, faculdade concluí as matérias, monografia foi aprovado e tive aprovação na prova do AB, dezembro de 2006, em fevereiro, março, eu estava com a carteira da ordem. E o escritório me efetivou. Então, tudo era prioridade, eu fiz tudo com alguma qualidade, não fui o melhor do escritório, não fui o melhor na faculdade, não tive 10 na monografia, não tirei 10 na OAB, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Teve gente que focou só na monografia, tirou 10 e foi publicado. Méritos. Teve gente que fez monografia, foi aprovado e tirou 10 na OAB. A OAB, acho que a segunda fase é 5 hoje. Sempre fez 5, 6, sei lá quanto que é. Quem é aprovado, quem é aprovado com 6 ou com 10, a OAB é tão rosa quanto depois. Ou foi aprovado ou não foi aprovado. É só isso a diferença. Nenhum cliente, quando te contrata, zero diferença. Zero. Foi que você tirou zero. Seu currículo, quando você tirou a OAB, Qual foi a faculdade você se formou? Nunca me Zero. perguntaram. Zero. É ego puro. Ego puro. Isso te habilita, justifica você ser medíocre? Não habilita. Mas faça o que precisa ser feito dentro das condições que você tem. Pronto. Pode parar tudo e focar só em uma coisa? Pare tudo e foque. Sua prioridade é essa e você tem que fazer o melhor. E você pode abdicar do resto, isso serve para qualquer coisa. Posso, foca nisso. Voltando lá que não ter escolha é uma excelente escolha. Que aí você tem que fazer. Pronto. Então, quando você pode, abdique dos demais e isso serve para a carreira. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para entregar um prazo, para fazer algo com uma prospecção melhor feita, um relacionamento, buscar alguma coisa com mais valor. E aí você tem que abrir mão de outras coisas. Geralmente é a balança trabalho e família. Quanto mais tempo você está no trabalho, menos tempo você está na família. Em algum momento, quando nasce um filho, ou algum problema em casa, ou você decide, você dá mais tempo para a família, você dá menos tempo no trabalho. É óbvio, isso é bem objetivo. Mas quando a gente tem consciência sobre isso,
a gente não se martiriza muito. Preciso fazer. Vira à noite, se dedica mais tempo, chega mais cedo, sai mais tarde, e depois você compensa, dando mais atenção para onde você falhou. Então, consegui fazer tudo bem feito, aprovação no AB, e aí o escritório da época me efetivou, e aí eu começo como advogado em 2007. Falei um monte para contar isso. É isso. Foi efetivado, trabalhou no escritório quanto tempo? Lá para Góes e Góes, de 2000 como advogado. 2007, 2008. Fiquei 2 anos como advogado, 1 ano e pouco. Fiquei 3 anos entre estágio e trabalho. De lá eu fui trabalhar no Menezes Magalhães Coelho Zarif, MMCZ, que ainda é um dos maiores escritórios mais respeitados de Salvador e do Nordeste. E aí eu consegui, por indicação, pelo network, fazer a seleção, fui contratado. Detalhe, tá? A faculdade inteira, os 2 primeiros anos de formado como advogado, eu trabalhava de ônibus. Não tinha carro, não tinha dinheiro, tinha que trabalhar de ônibus. Então saía de casa mais cedo para chegar no horário e tudo que tinha que ser feito, audiência, despacho, rua, né? Hoje muita coisa é online. O processo era físico, tinha que ir no fórum. Audiência presencial. Com marca distante, ônibus. Meu luxo é quando eu conseguia pegar um ônibus com ar-condicionado. Era o dia que eu me sentia... Estourei, hoje eu tô bem. Era o ônibus com ar. Custava o dobro da passagem normal. Aí fui trabalhar nesse escritório Menezes Magalhães Coelho Zarif. E na primeira semana, eu já estava trabalhando lá, a chefe do núcleo me chamou e falou: Sérgio, você sabe que a sua vaga é para fazer a pauta de audiências do cliente tal de Camaçari. Falei, sei, não sabia. Sei sim. Você tem carro, né? Falei, sim, não tinha carro. Não, porque tem que ter carro, porque todo dia vem Camaçari e volta, o escritório reembolsa o combustível. Falei, claro, sem problema nenhum. Tá bom, falou amanhã, pauta de 8 horas da manhã, é você que faz, e a partir de amanhã, todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã a meio-dia, você que vai ficar responsável por fazer todas as audiências em Camaçari. Tá bom, beleza. Era impossível eu estar às 8 horas da manhã em Camaçari de ônibus, salvo se eu fosse morar lá. Volto para minha cadeira e eu tenho um problema. Eu pensando comigo mesmo, né? Eu não tenho carro, ferrou-se. Eu não tinha carro, meu CPF estava negativado, eu não tinha dinheiro, não tinha em casa carro à disposição, meu pai não ia emprestar o carro dele porque ele precisava do carro. Ele falou, pai, eu preciso do seu carro todo dia de manhã. Esquece, zero, né? Ele usava o carro para ir trabalhar. E aí fiquei sentado pensando, eu tinha algumas opções. Uma era pedir demissão. A vaga é para fazer a pauta de Camaçari, tem que ter carro. Eu não tenho carro, então vou sair desse ambiente porque não estou apto a entregar o resultado que é necessário. Pensei em pedir demissão. Aí estou lá pensando, martirizando, fritando os neurônios. Eu preciso de um carro. Como é que você arruma um carro? Você pode roubar um carro, mas não passei por isso. Pensei. Mas não foi para frente esse projeto de roubar um carro. Brincadeira, tá? Aí estou ali sem saber o que fazer e não consegui achar, Gisele, nenhuma solução, exceto pedir demissão. Não teria, para mim, o que eu fizesse para resolver esse problema, exceto pedir demissão. Então imagina a angústia de conseguir quebrar algumas barreiras, de entrar num escritório tradicionalíssimo, respeitado, que tinha uma fila de gente querendo entrar. Estou lá dentro, primeira semana de trabalho, contratado, por um pacote de benefícios. Falei, porra, a única solução que eu posso dar para isso é eu pedir demissão. É duro, né? Duro. Mas antes você sustentou sua posição. O mais comum, a decisão mais fácil naquele momento era dizer não posso, não tenho como. Então, nessa conversa com a responsável pelo núcleo, eu fiquei sem reação. Aí não foi pensado, não. Isso aí foi, enfim, aquela hora que você dá uma bugada e vai no automático, né? Você sabe, né, Sérgio, que você tem que fazer a pauta de Camaçari. Eu falei, sei. Tem carro, né? Ela entendeu. Na minha cabeça, meu pai tem um carro, eu tenho um carro. Né? Então, tudo certo. Ela falou, não, porque todo dia, 8 da manhã, meio-dia, a pauta é sua. Aí voltei, sentei na cadeira e falei, ferrou. Não tenho um carro, não tinha um carro. Dá para chegar todo dia em Camaçari de ônibus, 7h30 da manhã? Não dá.
Vou mudar para Camaçari? Acho que não, pouco provável. O que eu faço? Aí fui almoçar, o pessoal do escritório fritando esse miolo aqui comigo, né? Aí conversando com o pessoal, tem uma amiga minha, eu contei para ela, falei, aqui, eu acho que vou ter que pedir demissão. Ela falou, por quê? Falei, porque a vaga para fazer a pau de Camaçari, tem que ter carro, eu não tenho carro. Ela falou, compra um. Solucionadora, né? Professora de Deus, brilhante ideia. Se eu tivesse dinheiro para comprar um carro, eu já teria comprado, pô, eu não estava preocupado com isso. Ela falou, Sérgio, financia. Eu falei, CPF está negativado. Não dá para financiar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho crédito. Ela falou, usa o meu CPF. Eu falei, não. Imagina isso, alguém sugerir usar o próprio CPF para financiar um carro. Isso é completamente fora da curva. Ela falou, usa o meu, financia no meu. Eu falei, não, esquece, ninguém compra o carro em nome dos outros. Ela falou, Sérgio, você precisa do carro, você não tem crédito, você não tem dinheiro, você não tem um carro. Usa meu nome, você só tem esse caminho. Você tem outro? Eu falei, não. Ela falou, você está recusando por quê? Você é burro? Eu tô te dando nome aqui. Ela é completamente maluca, né? Porque você dá crédito para quem já não tem crédito e está negativado, porra, é meio absurdo, né? Eu já estava devendo para alguém, por isso que meu nome estava negativado. Ela falou, compra no meu nome. Não ter opção é uma boa opção. Antes dessa conversa, eu só tinha a opção de pedir demissão. E eu não fui pedir dinheiro para ninguém, nem crédito, nem CPF. Compartilhei com alguém próximo a angústia que eu estava de achar que o único caminho era pedir demissão. Ela falou, financia no meu nome. Completamente maluca. Ela de oferecer e eu de aceitar. Aí já era aquele compro, não compro, compro, não compro. Fui atrás do carro no dia seguinte. Comprei era 2008 esse ano. Eu comprei um carro 2003, 2004, custava R$19.900. 100% financiado em 48 parcelas de R$600. Dá 30 mil euros. Aí sentei com o vendedor, fazendo lá a documentação. Ela deu o CPF dela. Aí falei pro vendedor, ele foi mandar a proposta pro banco, né, dos 19.900, falei, coloca 20 mil. Ele falou, por quê? Falei, que eu preciso do tanque cheio, eu não tenho dinheiro para botar gasolina no carro. Eu lembro que ele falou que tinha o emplacamento pago pela loja, era emplacamento e tapetes. Porra, memória boa demais. Eles davam emplacamento e tapete. Falei, coloca mais R$100. Por quê? Falei, eu preciso de gasolina, pô, senão não saio daqui. Ele colocou os R$100 e financiou os 20 mil. Aí vem mais de novo o insight de compartilhar as dores com as pessoas próximas de confiança. O pedir ou não é uma outra só. Tem coisa que não dá para você pedir. É o tipo de assunto que naquele ambiente eu não tinha para quem pedir. Porque as pessoas próximas para quem eu poderia pedir não poderiam me ajudar. Meu pai não tinha como. Minha mãe não tinha como. Então as pessoas de família que te dão uma grana não tinha como. Então, porra, faz o quê? Conversa. Que às vezes alguém tem uma visão além da sua que te ajuda na solução. E nesse cenário ele foi extremo. Alguém falou, Sérgio, está aqui, ó, meu CPF, vai lá e resolve a tua vida. Aí é network e confiança pura. Mas isso é fruto da forma como você gere e alimenta e nutre seus relacionamentos. Se ela não tivesse alguma confiança em mim, de que no mínimo eu iria pagar o parcela do carro, completamente maluca, mas eu paguei. Maluca. Graças a Deus ela é maluca, porque ela me deu o CPF dela. Mas se não tivesse esse espaço aberto para o diálogo, de eu dizer, tem um problema, não tem a solução. E você dá para outra pessoa a opção de te sugerir uma solução, você fica adstrito e preso no seu próprio mundo. Quando você não tem a opção de conversar com alguém, ok, decide. Mas geralmente a gente tem pessoas para, no mínimo, a gente falar a respeito e botar para fora. Se vai ajudar com a solução ou não, é outra história, aí depende das pessoas. Tem gente que não tem como te ajudar. E aí, paciência, não é desmérito da pessoa, cada um está na dificuldade. Imagina hoje alguém falar, usa meu CPF, fora da curva. Realmente. Fora da curva. Aí comprei o carro por obrigação, não é que eu tinha ganhado uma grana e, legal, primeiro honorário, vou comprar um carro. Zero. História bonita, mas não foi isso. E fiquei 1 ano e meio, quase 2, nesse escritório,
Graças a Deus eles pagavam o reembolso de gasolina. Porque tem que fazer outro financiamento para poder pagar gasolina. Não, por que eu lembro disso? Porque eles pagavam de quilometragem, como eu fazia com a maçaria todo dia, custeava o custo da gasolina e sobrava algum, que ajudava a pagar a parcela do carro. Então, o salário era R$ 1.450, R$ 1.500, e a parcela do carro era R$ 600. Então, 40%, 45% do meu salário já saía na fonte, na cabeça, para a parcela do carro. Então, esse reembolso ajudava eu pagar essa parcela do carro. Então, foi um somatório aí de coisas boas que me ajudaram a ter o primeiro carro. E em 2009 eu entro na Nelson Williams, na filial de Salvador. E em 2010 eu vou para Manaus. Como é que foi essa decisão? Como é que foi que ocorreu de você ir para Nelson Williams? E como é que foi sua experiência lá inicial em Manaus? Lembra que eu fazia faculdade de ônibus, né? Sim. Eu sempre tive facilidade com gente, como eu falei, mais velho, mais novo, mais rico, mais pobre, anão, gigante. Gente, eu gosto de gente. E um dos que me dava carona, que é um amigo de faculdade, ele tinha um supermercado. Então ele ia para a feira comprar as coisas 3, 4 da manhã e abria o mercado dele 5 da manhã. Passava o dia no mercado. Então quando ele chegava na faculdade à noite, ele estava morto, ele dormia na cadeira, sentado lá. Então ele era empresário, mercado de bairro, trabalhava muito e à noite ele estava esgotado. Mas ele ia, às vezes ele faltava e quando ele ia, ele dormia na aula. Tinha um caderno do Nemo. E eu ficava tirando sarro com ele. E ele era um dos que me dava carona na hora de ir embora. Amigo. E eu ajudava com ele fazendo trabalho de grupo, fazendo anotações. Eu falava... Os professores vão lembrar disso. Ele também. Às vezes na chamada, era chamada pelo nome, né? Então, o T é depois do S. Quando eu chamava Sérgio Vieira, eu falava presente. O professor não olha para a cara de ninguém. E quando eu chamava Tiago Oliveira, eu falava presente também. Claro, eu falava por ele, ele não estava lá, mas ele não era reprovado por falta em algumas matérias, porque eu confirmava a presença dele estava lá. Ele também nunca me pediu isso, não, eu fazia porque eu queria. Então, aluno é ótimo, né? Ninguém tá estimando, não tem. Aluno é ótimo. Porque hoje tem muita faculdade que é eletrônico, quando Sim. Você passa na catraca, na entrada já resiste a sua presença. A gente não era chamada mesmo. Então eu chamava Sérgio, falava presente, chamava Tiago, eu falava presente. O pessoal em volta olhava a minha cara e falava, enfim, mas dava para confirmar a presença dele. Então, ele foi um dos primeiros colaboradores da Nelson Williams em Salvador. E eu estava trabalhando nesse outro escritório, bem colocado e tal. E aí ele me convidou, falou, Sérgio, estou num escritório novo, ficava num cowork, no Smart Office. Vem para cá. Eu não fui nem fazer entrevista. Importância do network, e ele me chamou, lembrou de mim, me convidou. Falou, Sérgio, vem para cá, tem oportunidade. Eu falei, obrigado, estou bem colocado, agradeço pelo convite, não vou. Tá bom. Então recusei a proposta da Nelson Williams. Em seguida, a Nelson Williams se muda para o mesmo prédio aonde eu trabalhava. Então o escritório que eu estava ficava no andar mais alto, eles ficavam mais baixo. Então a gente começou a se ver no elevador e nos ambientes, nas áreas comuns, no restaurante, na hora do almoço, na garagem e tal. Aí me chamaram a segunda vez, eu fui para a entrevista, aí eu fiz a entrevista. A primeira ele convidou, eu recusei, a segunda eu fui com um outro sócio, falou, a proposta é essa. Eu falei, não, obrigado. Aí eu tinha opção. Não, obrigado. Financeiramente não era nada muito diferente do que eu recebia e eu estava no escritório tradicional. Eu estava num lugar que tinha nome, tinha história, tinha carreira, tinha sócios conhecidos e tal. Então não fazia sentido nenhum, nem objetivo, nem subjetivo, aceitar a proposta. Recusei a segunda vez. Quando a gente está numa zona de conforto, é fácil tomar algumas decisões. Você está trabalhando, você recebe a proposta, você olha e fala, não faz sentido, obrigado. A gente não pode ser arrogante. Estou no lugar, esquece, não quero ouvir. Aí você erra na forma, né? No conteúdo. Então, de forma muito respeitosa, eu neguei a segunda proposta. E aí, por um milagre divino, que eu agradeço até hoje, me chamaram a terceira vez. Quantas vezes você entrevistou a mesma pessoa e fez uma proposta 3 vezes para a mesma pessoa? Nunca. 0, né? Graças a Deus, eu sou um deles que fiz a terceira conversa, como entrevistado, né? Portanto, no network. Veio um sócio da época de Fortaleza,
a Salvador. Esse amigo me ligou e falou, Sérgio, o sócio está aqui, queria que você conversasse com ele. Tá bom, beleza, almoço. Almoça com ele? Almoço. Já recusei 2 vezes, já sabe que eu não vou ganhar o almoço, né? Vou lá. Cumprir protocolo. Vou lá. Aí papo vai, papo vem, ele falou, Sérgio, você recusou 2 propostas nossas, né? Ele foi. Por quê? Aí ele pegou o papel e falou, me conta por que você não vem trabalhar com a gente. Aí eu comecei a falar, é confortável quando você está à vontade para falar as coisas. Falei, por isso. Fui falar um monte de coisa. Ele foi anotando. Um senhor, 2009, ele foi anotando. Eu lembro que ele fez um tracinho assim, né? Objetivo, subjetivo. Eu fui botando os objetivos, as 10 coisas aqui. E alguma coisa que eu falei subjetivo, 2 ou 3 ele colocou aqui. E eu falei um monte. Aí terminei de falar, ele falou, beleza. Aí ele foi em todos os objetivos. Financeiramente, ele falou, eu supro, isso eu supro, isso eu supro, isso eu supro. Proposta, né? Faço proposta essa. Quando ele começou a falar, até você dá uma ajeitada na cadeira, eu falei, opa, tá ficando sério, né? Deixa eu ver esse papel aí. Deixa eu ver esse papel. Estou confortável, né? Ele começou a falar, pô, tá ficando sério esse negócio. Aí ele supriu todos os objetivos e falou, o subjetivo da decisão é só sua. Tudo que é objetivo eu supro. Queria que você viesse trabalhar com a gente. Falei, entendi. Ficou sério o assunto. Falou, quer pensar? Tem um prazo e tal? Falei, não, eu aceito a proposta. Poderia ter pensado e tal, mas já tinha uma proximidade, já conhecia um pouco da história, já tinha feito uma entrevista e recusado 2 vezes. E ali foi um all-in, uma aposta. O escritório estava começando em Salvador. Nacionalmente, não tinha a relevância óbvia que tem hoje. E eu estava trocando algo certo e seguro, com estabilidade e tal, mas dentro de uma estrutura formal, por algo desconhecido. Mas como ele supriu ali as angústias necessárias, imediatas para um jovem advogado, remuneração, pacote de benefício, o que era para ser feito, eu tinha que pagar boleto, eu tinha passado do carro para pagar. Não podia abrir mão da remuneração que suprisse a passada do carro. Mas eu percebi ali uma oportunidade de colher mais do que eu vinha colhendo onde eu estava. Onde eu estava era um negócio pronto, montado, estruturado, e aí você tem as limitações óbvias de um negócio tradicional. Quando eu mudo para um negócio que está começando, tem muita cadeira vazia. Exatamente. Cadeira vazia é igual a oportunidade. Então, quanto menos estruturado for, dá mais trabalho, mas tem mais oportunidades. Então, nessa conversa eu aceitei a proposta, isso era junho de 2009. Dia 15 de junho eu comecei na Nelson Williams, em Salvador, 15 de junho de 2009. Então esse ano, alguns dias atrás, eu fiz 14 anos de escritório, dos quais 13 em Manaus. Ficou um ano ali e já foi para Manaus. De junho a outubro, junho de 2009 a outubro de 2010, Salvador, de outubro de 2010 em diante, logo ali em Manaus. Show de bola. Baita história. Rapidinho, para a gente poder encerrar, 1 minuto, se você pudesse dizer para o pessoal que está assistindo aqui, para quem é jovem advogado, quais as habilidades que ele tem que fazer ou quais são as características necessárias para que um jovem advogado consiga ter êxito, né? Não sucesso por si só é subjetivo, mas ter êxito na sua profissão, na sua área de atuação. O que é ter êxito? Só para eu direcionar a resposta. Sucesso na profissão, estabilidade, você atingir seus objetivos, eventualmente montar um escritório ou se estabelecer no escritório de advocacia. Quais são as características principais que você olha e você poderia aconselhar? A gente trouxe aqui desde o início da nossa conversa, se você está com um problema, compartilhe e alguém vai te trazer uma solução. Problema que não é exatamente específico, mas se você pudesse trazer uma solução dentro desse ponto, qual seria? Fiz uma pergunta provocativa e vou te explicar por quê. O que é êxito para você pode não ser necessariamente igual para mim, igual para outro colega e assim sucessivamente. Então, o primeiro insight é tenhamos consciência do que a gente quer. Se a gente não tem consciência, a lista do País das Maravilhas, você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Não ter a consciência não tem problema nenhum. Mas você fazer coisas, tomar decisões sem saber para onde você está indo,
você está sendo irresponsável consigo mesmo. É isso. Ou a série é pesada. Não sei o que fazer. Primeiro sente e pense o que você quer fazer. Problema nenhum. E lá o trio da Ambev, sonhar pequeno e sonhar alto dá o mesmo trabalho. Eu quero ser o maior advogado do mundo. Problema nenhum, coloca lá no papel. Quero ser o maior advogado do mundo, é aonde eu quero chegar, é onde eu estou. Pontinho onde eu estou, onde eu quero chegar. Se você conseguir sair daqui e trilhar algum caminho, mesmo que você não chegue lá, que é a tal da jornada. Não consegui ser o maior do mundo. Sou o maior da minha cidade, ou o maior do meu bairro. Eu sou o maior para a minha família, não precisa ser o maior para a porta para fora. Você pode ser o maior para o teu rol de relacionamento. Isso é sucesso. Então, aonde eu quero chegar, aonde eu estou, e aí você vai decidir o que você precisa fazer para chegar lá. Não é fácil, não tem receita de bolo, não tem raça para cima, não tem 6 em 7, não tem nada disso, tá? Para mim, pelo menos, não tem. Então, mapeia. Primeiro site, objetivo. Coloca no papel, minha sugestão é que seja visual. Pode ser bloco de notas, pode ser painel, pode ser na parede, coloca no lugar que você visualize isso. Aonde eu estou e para onde eu quero ir. E o que eu preciso fazer para isso? Pode ser sozinho, pode ser com alguém próximo, pode ser com a esposa, com o marido. Pensa a respeito. Coloca no papel. Feito isso, algumas sugestões e insights o jardim do vizinho não é mais verde. Por que eu digo isso? Instagram, rede social, gera uma ansiedade absurda. Porque você coloca no papel, você abre o Instagram e está ali com o dedinho, você começa a ver colega com menos tempo de formado, menos idade, carro de luxo, viagem internacional, passeando de jet ski numa quinta-feira de manhã, quinta-feira à tarde, você fala, porra, o que esse cara está fazendo que eu não sei e não estou fazendo porque eu não estou com carro de luxo, andando de jet ski com viagem internacional? É a história do jardim do vizinho ser mais verde. Não é. Então, não se compare. Acompanhe pessoas, admire, respeite, pergunte, veja o que ele está fazendo. Mas o jardim do vizinho não é mais verde. E a sua jornada, o seu resultado, a sua trilha de carreira pessoal profissional, a sua responsabilidade é só sua. Tem gente que vai te ajudar, é óbvio, de várias formas. Mas binômio capacidade e oportunidade. Na prática, capacidade depende só de você. Estudo, qualificação técnica continuada, curso, qualificação, soft skills básicas de um profissional de direito. Você tem que ser bom advogado. Bom, ponto. Qual que é seu ativo? Sou bom. Ponto de partida. Tenho falado isso incansavelmente. Se você for só bom, você não é absolutamente nada. Você tem 1.300.000 advogados ativos. Se disser aí que, sei lá, 50% desse percentual, desse total, só para fazer uma conta simples, são de bons advogados, espero que seja mais, são 650 mil advogados. Tem advogado para dar de pau. Isso em todas as comarcas, de todas as cidades, de todas as regiões, tem bons advogados. Se você for só bom, você é mais um num nicho grande de gente. Então, seja bom tecnicamente. Cuidado com o jardim do vizinho, com ansiedade, problema aí que atinge grande parte da população, naturalmente os advogados. Ansiedade. Achar que os outros estão à sua frente, fazendo mais e melhor e colhendo os frutos, e você está ali sem saber o que fazer. Então, papel, administre a ansiedade, seja bom tecnicamente, soft skills, capacidade. E aí, capacidade precisa de oportunidade. Não se dê ao luxo de não colher boas oportunidades. O que é isso? Eu recusei 2 propostas, poderia ter perdido uma oportunidade, mas com um referencial. Eu dei preferência para outra oportunidade. Não é que eu estava em casa sem fazer nada e recusei. Isso seria irresponsabilidade. Dentro das oportunidades, eu preferi algo. Então, às vezes a oportunidade aparece, Gisele, e tem muita gente que fica dizendo, não tem oportunidade, ninguém me faz uma proposta e tal. E quando aparece a oportunidade, vem um monte de nãos. Mudar de Tabuna para, sei lá, o Acre. Porra, decisão difícil, decisão de vida, né? Muda família, muda rol social, muda trabalho, muda tudo. Mas oportunidades aparecem. Você tem que ter alguns critérios objetivos de avaliar e decidir pelo sim e pelo não. Mas tem gente que é só não,
que não ouve, que não pensa, que não reflete, que às vezes não entende que aquilo é uma oportunidade. Seja um colega chamando para trabalhar, seja um cliente pedindo auxílio, tem várias coisas que são oportunidades. Sérgio, estou ouvindo tudo isso, não aconteceu comigo. Crie sua oportunidade. Muito simples. Ou o mercado te dá a oportunidade, ou você cria a sua. É o que a gente tem feito, o que a gente vem conversando. Como que você cria oportunidades? Volta para o papel. Onde você quer chegar? O que você precisa fazer para isso? Online é um excelente instrumento para você criar oportunidades. E conversar com as pessoas do seu meio e dizer o seguinte: eu sou advogado, eu atuo na área tal, eu preciso criar um rol de relacionamento que me traga uma carteira de clientes para que eu tenha rentabilidade sobre isso. Compartilhe com as pessoas qual é seu plano, pessoas próximas de confiança. Por quê? Porque ninguém sabe, ninguém estraga também. Você não precisa contar para todo mundo o que você quer fazer. E tem muita gente que não está disposta a te ajudar. É duro falar isso, mas é verdade. Tem coisa que a gente não compartilha porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. Mas compartilhe com pessoas próximas de confiança. Onde você está, para onde você quer ir e o que você acha que você precisa fazer. E, feito isso, faça. Isso é clichê, é óbvio. Mas é assim. Então, percentual de sucesso, o que a gente faz é serviço. Então, alguém precisa nos contratar e pagar a fatura. É isso. Sendo bem simplório. Pronto. Como é que se contrata e recebe uma fatura? 3 curvas para que você pediu de sugestão, né? Então, 3 sugestões. Se fazer conhecido, aceito e preferido. Isso serve para qualquer profissão. Prestador de serviço preferencialmente, principalmente. Então, tem 1.300.000 advogados. Desse 1.300.000, algum percentual é conhecido. Então, se faça conhecido. Depois de conhecido, tem muita gente que é conhecida, mas não é aceita. É advogada da outra parte, é mal falada na cidade, brigou com meu tio, com meu pai, com meu irmão, com meu primo, com o vizinho, enfim. Então, além de conhecido, você tem que ser aceito. Então, como é que eu faço para ser conhecido e aceito? São 2 dificuldades. E tem muita gente que é conhecido e aceito. A terceira curva é o preferido. Então, todo mundo conhece um monte de advogado. Todo mundo conhece um monte de advogado e aceita alguns e contrata 1, 2. Contrata poucos. Como é que eu faço para ser preferido? Isso estando claro na cabeça da gente, aí você constrói o que se fazer para ser conhecido, aceito e preferido. Vai dar certo de imediato? Não vai. Dá um puta trabalho. Aí você fica pensando, você está falando tudo isso, vai dizer que não vai dar certo? É isso. Porque na hora que você não der certo, você não pode me cobrar essa conta, não é minha. Mas vai dar muito errado até começar a dar certo. E quando começa a dar certo, depois de algum tempo, que pode ser pouco tempo ou longo, aí a gente começa a ouvir o que você tem ouvido e as pessoas que já estão passando por isso vão entender. As pessoas falam, deu certo, você teve sorte. As pessoas não sabem que você acorda cedo, que você dorme tarde, que você abdica de família, de churrasco, de dominó 1, dominó 2, dominó 3, que você faz o que precisa fazer, que você pede, que você vai atrás, que você conta história, que você arruma um amigo que é maluco de emprestar um CPF. As pessoas não sabem de tudo isso quando você aparentemente aparece do nada. E você sabe de onde vem geralmente as primeiras críticas? Das pessoas mais próximas. Isso é duro, isso dói, mas é assim. Teus amigos de faculdade, hall de infância, falam, virou blogueiro, estourou, tá sucesso, tá riquinho e tal. Isso incomoda ouvir isso. E aí a sugestão é finja demência. Muito boa essa, né? Finja demência. Porque é duro. Quando você ouve algo de alguém que você não conhece, entra no ouvido e sai do outro. Quando alguém próximo de você comenta algo, fala, você se pega até na dúvida. Velho. Será que estou errando a mão? Será que está exagerado? Será que apareço menos? Será que falo menos? Finja demência. Desde que você tenha claro aonde você está, para onde você quer ir e o que precisa ser feito. Pronto. Então, os comentários negativos do início são das pessoas mais próximas, incomodam, não seja reativo, não passe recibo, não precisa brigar com todo mundo. É difícil, mas é isso. É resiliência, aguentar porrada, e essa é uma delas, sem perder sua forma. Porque é necessário, você vai passar por isso. E aí você começa a entender que deu certo quando pessoas que não são do seu círculo social reconhecem isso. Então, quem deveria, na nossa cabeça, em algum momento, ser os primeiros a reconhecer, são os últimos. A gente começa a entender que deu certo quando pessoas que não são próximas
dá um parabéns por um trabalho bem feito, reconhece ou admira o trabalho que você faz. Concorrente, às vezes comenta e fala, pô, parabéns, estou vendo seu trabalho, legal, parabéns pelo que você está fazendo. Pô, caraca, o cara é meu concorrente, é o cara que eu admiro, me espelhei algumas coisas nele, e ele está dizendo que me acompanha. Aí você começa a entender que tem justificado o plano e as ações que você está fazendo, de onde você está para onde você quer chegar. Tem o chegou lá? Não tem. Você pode fazer tudo isso e os objetivos vão mudando. Então, nasce filho, você casa, muda de cidade, as oportunidades mudam, aparecem, desaparecem. E aí você vai traçando novos planos de ações. Nunca esqueça aquele primeiro lá, mas você vai ajustando a rota no caminho. Fim de demência com o que não faz sentido, mas o crescimento vem da crítica positiva. Quem quer bem, quem quer que você cresça, quem admira e te incentiva, são pessoas que opinam positivamente e criticam algo que eventualmente você não está fazendo ou você está fazendo errado. Jogar confete tem uma fila de gente, familiares e amigos e as pessoas mais próximas. São os primeiros a criticarem, mas também são os primeiros a jogar confete. Aonde você cresce? Na crítica. Então a sugestão é ter uma escuta ativa, saiba filtrar o que faz sentido, releve o que não faz, o que for inveja e comentário pejorativo, fim de demência, não seja reativo, porque você vai ouvir que você teve sorte, que você apareceu do nada, que caiu do céu, a gente sabe que não é isso. É igual você chamar o gordo de gordo, você não está falando nada demais, além do óbvio, né? Só para exemplificar e ser simbólico. Você chamar o cara que é magro de gordo, ele não vai ficar ofendido. Ah, seu gordo. Ele fala, não sou, velho. Então, quando alguém fala algo que não é, não precisa ficar explicando. Abstrai e continua fazendo. Mas quando for uma crítica que faça sentido, é exatamente aí que você cresce. Então, dê importância para isso. O filtrar isso é uma virtude que a gente precisa se qualificar. E o que a gente faz enquanto... Está ficando longo, mas vai ficar legal esse recorte depois. E o que a gente faz, Josiel, enquanto ninguém está vendo, é o que justifica aqueles minutos ali de sucesso. Uma sentença procedente, um processo ganho, um acordo bem feito, um artigo publicado, qualquer coisa que seja simbólico de sucesso, é o que aparece numa proporção pequena. O que te leva até lá é o que você faz enquanto ninguém está vendo. Isso é que tem muita gente que não está disposta a pagar essa conta. Quer ficar em casa, fazendo sabe-se lá o quê, e quer colher o resultado. Vai rolar? Não vai. Eu não acredito que vá. Salvo se for vender fumaça. Na internet tem muita gente vendendo fumaça, e aí é um bate-papo para outro dia. Mas se você quer uma carreira, uma jornada de profissionalismo, de entrega de serviço na advocacia, é muito não até os sims aparecerem, é muita reflexão e resiliência, via de regra, sozinho. A gente toma decisão geralmente sozinho, compartilhando com alguns, mas a tomar de decisão dia a dia acaba sendo bem solitária. Mas quando o reconhecimento externo começa a aparecer, cuidado também com o ego e com a vaidade. Para não dar uma flutuada e achar que você virou professor de Deus. Acontece. Eu brinco que para cada advogado tem duas cadeiras, da cadeira e do ego, da pessoa e do ego. Então tem um monte de coisa simples, simbólica, mas que, se bem conscientes disso, se bem mapeados e administrados, não tem como não dar certo. E isso não estou falando financeiramente não, tá? O financeiro é uma variável. Não dá para o cara ser feliz e dizer que teve sucesso se não tiver com as contas pagas. É óbvio. Não tá, eu sou um sucesso e derrubo para todo mundo. Você não é um sucesso, você é um pródigo. E dever também não é desmérito nenhum. Mas a variável financeira é uma delas. E quando eu digo cuidado com o jardim do vizinho, que talvez você não precise ir para Maldivas e ter o carro de luxo ou ter andando de jet ski. As proporções são outras. E você não precisa trilhar o mesmo caminho para chegar naquele lugar se não for o que você está afim de fazer. Tem muito advogado que não está afim de ter um escritório médio e grande. E está tudo certo. Você pode ser um bom profissional sozinho, trabalhando na sua casa com home office e ser um profissional de sucesso. Não precisa de mega estruturas e outros referenciais. Isso quer dizer que não necessariamente tem que ser feito? Não, se você quiser ter um grande escritório físico com uma equipe grande, faça, não tem problema nenhum. Mas uma estrutura
um referencial não é melhor nem pior do que o outro. Sou sozinho, estou perdendo para quem tem um grande escritório? Não. Você pode faturar menos e ter uma margem de lucro maior, com qualidade de vida. Que precisa ter consciência. Quero saber como é que funciona um grande escritório. Vai lá e pergunta, o cara vai te contar. Ah, o primeiro não me atendeu, vai no segundo, alguém vai te contar como é que funciona. Aí você vai entender se você quer aquilo ou não quer. Quero testar, testa. Mudou de ideia, muda. Então, tenha clareza do propósito, do que você quer fazer e faça o que precisa ser feito. Isso é muito bom. Criança faz o que quer. Lá em casa ele não faz o que quer, mas criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Simples assim. Sérgio, você acorda todo dia motivado, empolgado, felizão? Não, tem dia que a gente não acorda, não. Aí vem o diferencial de quem faz o que precisa ser feito e de quem fica em casa chorando as pitangas. Faz o que precisa ser feito. Isso é óbvio. Mas tem gente que não faz. Ou não ter clareza do que precisa ser feito leva ao risco de não se fazer. Então, se você não tem claro qual é a sua agenda do dia, o que você precisa fazer, o risco é o dia passar e você não fazer. Aí a segunda passa, a terça passa, a quarta passa. Enquanto isso, tem alguém fazendo o que precisa ser feito. E são pequenas coisas no dia a dia que, quando feitas com alguma qualidade, trazem resultado. Teve clareza, mapeou o que precisa ser feito, fez o que precisa ser feito, não tem como não dar certo. Que top. Obrigado. Top demais. Sérgio, te agradeço de coração, né, tua presença, ter dedicado aí teu tempo para esse podcast. E para você, mensagem sem precedentes, tá? Nunca gravou um podcast com tantos detalhes assim. Esse foi o primeiro, então espero que vocês façam bom proveito desse material, né? Em breve vai ser divulgado. E a mensagem que fica é resiliência, coragem, cara dura e às vezes não ter uma opção é a melhor opção. Agradeço aí você que ficou até agora assistindo e até o próximo episódio do nosso podcast. Sérgio. Falei muito de faça um pedido, né? Então o pedido é segue lá, @VieiraSérgio. Quem gostou do conteúdo, tiver alguma sugestão, um elogio, manda lá um direct. Se não gostou, esquece, não manda nada. E estou à disposição. Primeiro episódio, Dr. Jaziel, com conteúdo. Falei certo? Jaziel? Pronto. Fiquei na dúvida aqui. Então, primeiro episódio, espero que seja um trabalho continuado. Experiência se troca, a gente aprende na dor e no amor. Conselho de vó. Na dor, tomando porrada, quando alguém te fala não faz, você faz. E no amor ouvindo conteúdo e aprendendo e compartilhando o nosso dia a dia. Então, ouça ouça demais, ele também está à disposição. Compartilhe seu conteúdo com quem precisar, ouça e tenha umidade intelectual de colher melhor proveito de todo mundo com filtro. Cuidado com o vendedor de fumaça. Forte abraço. É isso, gente. Forte abraço. Até o próximo.